Então, o meu tema está dentro dessa caixa. Alguém tem alguma ideia do que tem dentro? Bolas de quadribol. Meu Deus do céu, quando você começou a frase eu fiquei com tanto medo. Não tem nada nessa caixa. E, Oh não! então, o que é o meu tema? Nada. Vazio, vácuo. Podia ser, seria bom, mas não é. Aquela Meu tema- teoria do nada, da filosofia. Não tem nada com nada. Verdade. Caixa. É a caixa. Mais especificamente é a marcenaria. Oh, nice! Então, aquela caixa foi feita por um marceneiro. Vamos começar do começo. Então, lá no começo, bem lá no começo, dos vários recursos que existiam na natureza, poucos a gente conseguia usufruir. Deles, a maioria a gente consegue ver aí. A gente tem pedras, a gente tem argila em algum lugar aí, tem madeira, tem recursos animais como a pele, gordura e por aí vai. Então, esses eram alguns dos poucos recursos que a gente conseguia usar. E a madeira era um dos que tinha muitas utilidades e não era difícil de conseguir usar. Então, ela proporcionou a gente a conseguir se desenvolver como espécie, como sociedade, e possibilitou a gente chegar, por exemplo, aí. Então, sem a madeira, isso daí não ia existir. Também não ia existir isso daí. Todas essas casas da civilização, nossa ordem. E algum de vocês ainda está perguntando, mas como que a madeira possibilitou a chegar a tudo isso, né? Tipo, a gente sabe que é importante, ela filtra oxigênio, as plantas são base da cadeia alimentar, só que como ela está relacionada com o nosso desenvolvimento como ser humano. Voltando ao começo. Então, uma das coisas que eu falei são as pedras. Sem ferramentas e sem muito conhecimento é difícil de você moldar a pedra. Não é muito difícil de você quebrar a pedra, mas moldar a pedra não é complicado. Já a madeira é mais fácil. Sem muito trabalho você consegue fazer alguma coisa com madeira. Então, as primeiras coisas que a gente conseguiu fazer com ela foram armas, por exemplo, lanças. É uma coisa bem simples de fazer. Ela dá mais alcance, mais velocidade, mais agilidade. Então, as armas que a gente conseguiu fazer com madeira, elas facilitaram a caça, aumentaram a comida, então possibilitaram a gente conseguir expandir como seres humanos. A gente conseguiu ter vilas maiores, o que futuramente possibilitou civilizações. Então, além de arma, a gente conseguiu fazer ferramentas que vieram a ajudar em coisas do dia a dia, como agricultura, algo um pouquinho importante para a nossa evolução. E depois casas, e a gente chega hoje usando para muita coisa. Agora, eu vou falar um pouco sobre como algumas das civilizações específicas conseguiram usar madeira e quando. Oh não. Parou? Tenta Você tá clicar com o apertando mouse. Aperta com o mouse uma vez. Estava funcionando. Foi. Então eu vou falar do Egito. Eu vou começar por ele porque, segundo os registros que a gente tem, são a civilização que usa madeira há mais tempo. A gente tem registro de 5 mil anos atrás já. Eles faziam sarcófagos de madeira. E eles tinham já bastante técnica, bastante conhecimento desde bastante tempo, porque eles já começaram há muito tempo. Um dos motivos também de que a gente tem registro muito antigo deles é que o Egito é um lugar seco e árido, e a umidade é o principal fator que ajuda a degradação da madeira. Ela possibilita ela ajuda com seres decompositores, então a madeira vai ao longo do tempo sendo decomposta e some. Já no Egito é muito seco, e então a gente tem registros muito antigos. Além de ser seco, eles foram a primeira civilização que usaram revestimento em madeira. Coisa que hoje a gente usa verniz, na época a gente não sabe o que eles usam, não tem registro de qual material eles usavam, só que a gente sabe que eles já usavam revestimento em madeira, que é
além do clima, é um dos motivos que possibilitou a gente ter coisas até hoje. Agora, Roma. Diferente do Egito, a gente não tem registros, não tem objetos ainda de lá. Tudo se perdeu. Um dos motivos também por causa do clima, que lá boa parte da extensão do Império Romano era mais úmido, então tudo sumiu. Mas a gente tem registros escritos de coisas que eles usavam, e basicamente eles usavam madeira para tudo. Então, material de construção, material para transporte, as casas. Por exemplo, aqui nessa foto eles estão construindo um aqueduto, e eles estão usando um guindaste feito só de madeira e também andaimes feitos de madeira. Então era tudo madeira e tudo sumiu. E eles não tinham técnicas de conservação, diferente do pessoal do Egito. Agora outro, o Japão. Os marceneiros do Japão, eles têm orgulho de dizer que eles não usam ferramentas elétricas, isso já nos dias de hoje, mas já desde antigamente eles não usavam coisas como prego e cola. Então, todas as peças e coisas que eles montavam são tipo um brinquedo de criança, eles encaixavam uma peça na outra. Então isso deixa bem mais difícil de você construir, porque as peças não só têm que se encaixar, mas é por isso que eles precisam se sustentar por bastante tempo. Essas eram algumas das ferramentas que eles usavam antigamente. Tinham mais, mas essas são as principais. Então, o machado eles usavam para extrair a madeira da árvore, então eles iam lá, pegavam a árvore e traziam. Esse aqui, o enxó, é tipo um machado, só que ele também serve para você cortar a madeira, só que ele corta menor. Você usa ele para fazer o formato que você quer nela. E já esse aqui, o formão, você usa mais para detalhes e detalhes. Você não precisa necessariamente usar ele, só essas duas você conseguiria fazer um móvel, fazer uma arma, uma ferramenta. Esse aqui seria para deixar ela mais bonita ou para fazer acabamentos. Algumas civilizações juntaram algumas das ferramentas e fizeram coisas diferentes. Isso aqui a gente encontra hoje também, o machado e o enxoque em uma ferramenta só. E como que está nos dias de hoje? A marcenaria, o trabalho do marceneiro, o marceneiro é um artesão, então isso envolve o trabalho manual, coisa que não necessariamente a gente vê hoje. A gente tem máquinas que fazem todo o processo automaticamente, ou quase tudo automaticamente. Produção em massa, né, destinada à venda, então isso não é necessariamente considerado uma marcenaria, pois a marcenaria está relacionada à arte. E nos dias de hoje ela ainda existe, apesar de existir máquinas, e aí ela está mais voltada para a beleza e para o trabalho manual, para o reconhecimento do artesão. Aí são os formão que eu falei, ferramentas para fazer entalhe. E agora, se você quiser fazer marcenaria na sua casa, como é que você faz? Você precisa de um espaço, você precisa dos equipamentos e de madeira. Madeira você provavelmente compraria pronta, você compraria vários equipamentos e poderia fazer o que você quiser em casa. Mas, se você quiser vender, você não pode vender a não ser que você tenha um negócio, e aí você pode ser um MEI. Para quem não sabe, MEI, microempreendedor individual, você pode abrir uma conta MEI, vai ter um CNPJ e você pode vender sua marcenaria que você faz em casa na sua garagem. Mas se você quiser fazer só por hobby, você não precisa. Agora eu vou passar um algoritmo para vocês, computeiros, de como fazer um trabalho de marceneiro. Você começa com a parte de limpar e aplanar. Você tem a madeira bruta, que não é própria para fazer o que você quer, então você precisa prepará-la para isso. Aí a gente tem a lixadeira. Depois de fazer isso, a gente faz a parte de corte, que é moldar. Aí a gente tem a serra de mesa. Então a gente consegue montar a madeira depois ela tá boa para fazer, a gente consegue montar com o formato que a gente quer. A montagem. Essa seria a parte de você ter uma furadeira, pregos, e você conseguir encaixar as peças. Ou você pode ser um pouco mais hardcore e fazer que nem os japoneses e fazer os encaixes darem certo. Mas eles não usam ferramentas elétricas também. Depois de montagem tem a parte que é opcional, que é de acabamento, onde você vai fazer revestimento, pintagem, entalhe, deixar bonito.
aí vem também a parte, se você for fazer isso em casa, que é perigoso. Quase todas essas ferramentas, elas, com um pouquinho de descuidado, vão destroçar sua mão, destroçar seu braço, ou talvez você inteiro. Então, quem quiser brincar de ser marceneiro, toma bastante cuidado. E é isso.